O paciente chegou para retratar esse dente 22 com uma lesão bastante grande e com uma particularidade. Ele chegou com uma baita de uma carta do médico, de cardiologista, explicando todos os procedimentos cirúrgicos, cardíacos, complexos pelos quais esse paciente passou e que por isso havia recomendação para o uso de uma profilaxia antibiótica prévia a qualquer procedimento dentário, mas não só, né, logo antes do procedimento veio um protocolo específico para que esse paciente usasse 2 dias antes medicação antibiótica, iniciasse uma terapia mesmo antibiótica, né, dentro ali do recomendado, amoxicilina, um comprimido a cada 8 horas, 2 dias antes e se estendendo ali para 2 dias depois. Enfim, existem condições que realmente requerem essa profilaxia antibiótica, né? No caso aqui, uma cirurgia extremamente complexa, cardíaca, o paciente já veio com esse protocolo, né? Mas a gente tem ainda assim os protocolos, os guidelines da American Heart Association, enfim, com relação ao uso, né? O uso adequado também, não o uso sem nenhum critério, tá? Isso é muito importante, os guias, os guidelines estão sempre sendo atualizados, é muito importante que a gente mantenha essa atualização, né, no nosso dia a dia. Mas o fato aqui é o seguinte, a gente tem às vezes esse olhar, né, e é totalmente pertinente, né, do cuidado de usar essa medicação, essa profilaxia antibiótica, aqui segundo o protocolo, segundo a recomendação do cardiologista do paciente, que foi extremamente específica. No entanto, né, não só da gente ficar pensando aqui qual a medicação que a gente vai lançar a mão ou não, ou se já veio explicitado aqui qual que era o antibiótico de escolha e o regime que ele vai ser usado. Um paciente, aliás, todo e qualquer paciente, né, merece esse cuidado, mas especialmente um paciente que ele tem um risco aumentado coronariano e que ele tem ali um histórico, esse paciente teve um histórico de endocardite bacteriana, então uma série de complicações aí que realmente tem um risco ainda maior, existe, sem sombra de dúvidas, obrigatoriamente, o cuidado que o dentista, o profissional, ele tem que ter de medidas locais de controle, né, ou de redução da chance dessa bacteremia durante qualquer procedimento, não só durante qualquer procedimento dentário, tá? Porque a gente está falando aqui de um retratamento endodôntico, tudo bem, vamos ter aqui uma punção de uma agulha, que vai, né, vamos pensar aqui o que a gente tem de interação ali com o tecido, né, de rompimento de tecido, tem uma punção aqui de uma agulha, às vezes o grampo que vai machucar ali a gengiva. No fazer esse retratamento em si, a gente tem ali alguma troca apical. No entanto, a gente tem uma carga bacteriana violenta onde? Na cavidade oral. E se um paciente não tem o controle de placa adequado, o que acontece? No dia a dia dele, aquela gengiva, provavelmente ele tem algum grau de gengivite, ele tem então um sangramento gengival que acontece ali durante a escovação diária. Então, durante o dia a dia desse paciente, ele está sim se colocando diariamente em condições que facilitam ali, né, que levam de uma certa forma essa bacteremia transitória, né? Porque a partir do momento que você tem a cavidade oral, com o número de espécies bacterianas que a gente tem, com a carga microbiana mesmo de quantidade, né, de bactérias que a gente tem, e você tem o sangramento sendo causado durante a escovação, durante o paciente usar o fio dental e tudo mais, essas bactérias, mesmo que momentaneamente, muito rapidamente, elas ganham, né, virtualmente um acesso ali à corrente sanguínea. Então, existe toda essa preocupação, todo esse cuidado de um protocolo de profilaxia antibiótica e, às vezes, sem olhar com a devida atenção para o controle local de placa. Tá? Então, esse paciente, se ele precisar ser orientado a usar essa super tecnologia aqui, né? Uma escova dental, se ele precisar dessa orientação, se ele precisar de uma profilaxia executada no consultório, pré-atendimento, né? Antes de uma outra intervenção e de uma orientação para o dia a dia dele mesmo, da importância dele manter uma saúde, uma higiene bucal ali realmente impecável para reduzir ao máximo a chance de, durante uma bacteremia transitória que pode acontecer no dia a dia dele mesmo, ele acabar com uma sequela mais severa, né, com alguma complicação cardíaca aí. Infelizmente, né, isso pode acontecer mesmo, mas às vezes por essa falta de cuidado, tá? Não é o antibiótico, ele tem segundo os guidelines que são sempre atualizados da Associação Americana de Cardiologia. No entanto, né, apesar da gente ter
esse olhar aí para o uso da medicação, a gente jamais pode deixar de lado, né? Ou jamais achar que o antibiótico vai sobrepor, né? Ou vai segurar a onda de uma contaminação local, de uma presença de placa local ali numa região que vai passar por uma intervenção, ou até mesmo não intervenção só dentro do consultório, hein? Escovação diária do paciente que pode gerar também esse quadro, tá certo? Então, cuidar a partir de hoje ainda mais nesse sentido de orientar o paciente com relação ao controle de placa e antes de você pensar em executar qualquer procedimento num paciente que já tem o risco aumentado, né, de uma endocardite, que você tenha esse olhar extremamente criterioso, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.